Muita gente por aí pega custo de material, multiplica por 3. Eu me pergunto, por que não multiplica por 2, ou por 5, ou por 7, ou por 4, ou por 12,77, sei lá. De onde vem esse número mágico? Eu não faço a mínima ideia, né? Eu sei que você tem que pensar em tudo aquilo que você gasta para a sua empresa, para o seu negócio existir, e como é que você faz para, com esses gastos, com esse dinheiro que sai da sua empresa, você apropriar, você atribuir a cada coisa que você produz um valor, para que esta coisa que você produziu, né? Quando eu digo coisa, de novo, pode ser um bem ou pode ser um serviço. Então, para que essa coisa que você produziu, ela pague pelos custos da sua empresa, né? Imagina que você passa o mês, você produziu um tanto de coisa, chega no final do mês, você descobriu que você gastou mais para produzir do que você recebeu dos clientes quando você vendeu os seus produtos, né? Isso é terrível, isso é o tal do prejuízo, que a gente não pode deixar acontecer. E uma das coisas importantes para a gente não ter prejuízo é a gente saber quanto está custando, né? Quanto de recurso eu estou empregando para produzir aqueles bens ou serviços. Faz uma listinha de tudo aquilo que você gasta na tua empresa. Faz uma listinha de tudo, tudo. Energia elétrica, contador, se você tem uma empresa constituída, né? A gasolina gasolina ou álcool, ou diesel, sei lá, que você gasta nos teus veículos para transportar os produtos ou para você ir no cliente, o telefone, a internet, papel, né? As compras de supermercado, você precisa juntar tudo isso para você ter ideia de quanto está saindo da sua empresa. E os gastos da empresa, eles se dividem em dois grupos. Dois: despesa e custo. O que é despesa? Despesa é tudo aquilo que você fundamentalmente não precisa para produzir o seu produto. Exemplo: o fato da gente pagar um contador, tá? Você pode produzir o produto sem o contador, né? Eu sei que tem implicações legais, etc. e tal, né? Mas um contador é considerado uma despesa. Você não precisa do contador para produzir o produto. Uma despesa de marketing também, um gasto com marketing também é considerado uma despesa, certo? Você não precisa gastar em marketing para produzir o produto. Então, despesa é todo gasto, toda saída de dinheiro que não está ligada diretamente ao produto. O que está ligado diretamente ao produto, a gente chama de custo. Tá? Então, a matéria-prima que você usa para produzir o produto, a mão de obra que você usa para produzir o produto, tudo isso é custo, né? Então, primeiro, quando você fizer a anotação de tudo aquilo que está saindo da sua empresa, você precisa separar entre despesa e custo. Por quê? Porque, primeiro a gente precisa trabalhar sempre para reduzir os nossos gastos, né? Se o nome do jogo é fazer lucro, e se lucro é a diferença entre o que entra e o que sai, né? Ou seja, o que ficou dentro da empresa, você precisa trabalhar o tempo inteiro botando o maior olho para sair o mínimo possível da sua empresa, né? Especialmente em relação às despesas, ou seja, aquilo que não é obrigatório para a produção do produto, tá? Então, botar um olho deste tamanho em cima das despesas, né? Para cortá-las. E aí, com relação aos custos, ou seja, aquilo que você usa para produzir o produto, custo fixo é aquele que, independente da quantidade produzida, você gasta a mesma coisa. Por exemplo, se você... os salários que você paga a um funcionário, né, a um empregado, eles são fixos independentes da produção, né? A quantidade de matéria-prima que você gasta para produzir um produto, ele varia de acordo com a produção, certo? Então, um é um custo fixo e outro é um custo variável. Agora, com relação aos custos diretos e indiretos, tudo aquilo que entra diretamente na produção do produto, que você consegue ligar diretamente a um produto, é considerado um custo direto. Os custos que você não consegue ligar diretamente ao produto são considerados custos indiretos. E você precisa conhecer tudo isso: custo direto, custo indireto e despesa,
porque essas são as coisas que saem do seu bolso para sua empresa funcionar. Agora, essas são coisas fáceis de você apontar. E, por exemplo, mão de obra. Como é que você lida com a mão de obra? A única forma não, mas a forma mais apropriada de você lidar com mão de obra é você fazer o seguinte, quanto tempo a sua mão de obra, quando eu digo sua, a sua propriamente, ou de uma pessoa que trabalha para você, quanto tempo essa pessoa, ou pessoas, quanto tempo do trabalho dessas pessoas foi empregado para produzir aquele produto. Então, para isso, é fundamental que a gente tenha um controle do tempo que a gente gasta para fazer as coisas, tá? Porque pode não parecer, mas imagine o seguinte, imagine que você trabalhe sozinho como marceneiro, tá? Talvez você ache que não, mas tem um taxímetro pendurado em você e cada segundo que passa você está custando para sua empresa, certo? Porque a sua empresa paga a você para você trabalhar para ela, tá? Você trabalha, você é dono, você trabalha para a sua empresa, para mantê-la bem, para mantê-la saudável, para mantê-la fazendo lucro, certo? Então, a empresa paga você para você trabalhar. Você é custo para a sua empresa, certo? E cada segundo que você está lá, você está custando, porque você recebe um salário da sua empresa. Aí tem uma outra questão de costume que é um pouquinho delicada, um pouco complicada. As pessoas costumam misturar a vida financeira privada com a vida financeira da empresa, tá? E esse é um problema. Por quê? Você precisa pensar na empresa como se você fosse empregado da sua empresa, mesmo que isso pareça absurdo, tá? Por quê? Porque você não pode gastar os recursos da empresa de maneira não controlada. Você precisa ter um salário, tá? Porque o seu salário vai compor os custos da sua empresa. E se você acha que gastando de maneira desenfreada, tá? Você vai ter um custo bacana para você ter um produto competitivo, você está redondamente enganado. Então, você precisa atribuir a você um salário. E esse salário você vai usar para saber quanto custa o seu produto. Se a sua empresa paga a você R$ 2.600 e você trabalha 260 horas, cada hora sua custa para a empresa R$ 10. Ou seja, você é um custo na tua empresa. Se você ficar parado, não produzindo nada, ou cada tempo que você gasta, que você não converteu em produção, você está jogando R$ 10 no lixo, por hora. É isso que acontece, tá? Então, pense que você tem um taxímetro pendurado, e esse taxímetro está rodando o tempo inteiro, tá? A empresa paga você e ela espera que você produza. Aí nós temos todos os outros custos, né? E ou despesas. Então, como é que você faz com a energia elétrica? Como é que você faz com a água, com a internet, com o contador, com tudo aquilo que sai da sua empresa? Você pode pegar essas despesas, bem como você pode pegar os custos indiretos, e você pode usar uma regra de rateio. Por exemplo, se você trabalha na sua empresa, só você e você, e você trabalha, como eu disse, 10 horas por dia durante 26 dias no mês, você trabalha 260 horas. Então, você pode pegar os demais custos e pode dividir o total desses custos, né, os custos indiretos e as despesas, por 260 horas e saber que cada hora tem que gerar um resultado para pagar essas demais despesas que você tem aí, certo? E tudo isso, pessoal, precisa integrar o custo do produto. Por quê? Porque a venda desse produto é quem vai pagar as despesas e os custos. A amortização de equipamento, pessoal, é o seguinte: ao longo do tempo, o equipamento se desgasta e você precisa repô-lo, tá? Então, você compra uma máquina e diz assim, esta máquina aqui vai durar, por exemplo, 10 anos. Então, você precisa colocar no custo do teu produto, por ano, 10% do custo da máquina para você, ao final de 10 anos, né, repor a máquina. Por quê? Porque esse dinheiro vai sair
do preço de venda do produto. Ou seja, isso deve compor o custo do produto também. Tá? Então, nós precisamos pensar em tudo o que a gente gasta para produzir um produto, porque essas coisas têm que ser consideradas no custo para que o preço seja calculado de forma a cobrir esses custos, porque senão você está operando no vermelho, você está operando em prejuízo. Tá? É fundamental isso. Então, usar uma planilha, usar alguma ferramenta de gestão que permita você levantar todas as suas despesas, todos os seus custos, diretos e indiretos, e encontrar alguma forma de ratear, de dividir esses gastos e essas despesas pelas horas trabalhadas, por exemplo, é fundamental para você poder formar o custo do teu produto. Se você não fizer isso, você não sabe quanto seu produto custa. E aí fica aquela pergunta, quanto é que eu devo cobrar? Tá? Com um custo calculado, você pode saber, por exemplo, se eu cobrar um determinado preço, quanto é que eu vou ter de lucro? Tá? Para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, nós fomos fazer um workshop, né, um treinamento de um dia, com um pessoal, todos marceneiros, trabalhavam com marcenaria, né? E aí a gente pegou um exemplo de um colega nosso lá, que pegamos para construir, durante o workshop, um armário. Então, um armário de verdade, né? E aí, esse colega, eu perguntei para ele, por quanto você vende um armário como esse de MDF na sua região? Aí ele falou, R$ 2.100. E quanto você acha que ganha? Ele falou assim, eu acho que eu ganho um terço disso aí, que eu ganho R$ 700 naquele armário de 2.100. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos o negócio desse colega e nós fomos colocando os números desse colega numa ferramenta que a gente montou, né? E aí começamos a apontar lá. Quanto é que ele pagava de energia elétrica, de contador, de internet, de telefone, de correio, de papelaria, de supermercado, quantos funcionários ele tinha, quais eram os salários dos funcionários, etc, etc. Aí a gente montou a receita do armário. Então, quanto ia de MDF, quanto ia de ferragem, quanto ia de fita de borda, de cola de contato, de parafuso, a encrenca toda, né? E aí, qual foi a conclusão que nós chegamos? E isso, pessoal, coisa apurada na ponta do lápis, né? E era um workshop que tinha, se eu não me engano, 15 pessoas, todos eles marceneiros, né? E aí, quando falava assim, tempo para executar as coisas, a gente chegava a um consenso, né? Havia um número de gasto de horas e tal, que as pessoas entendiam e achavam que era um número razoável, né, para o que estava sendo colocado lá para produzir aquela peça. O que acontece? Ao final, nós descobrimos que, ao invés de ganhar 33%, um terço, como ele esperava estar ganhando, ele estava ganhando, na realidade, 13%, tá? E qual foi a coisa? E quando ele viu esse número, assim, a expressão dele ficou petrificada, ele travou. Por quê? Porque, às vezes, quando ele não tinha tempo para fazer a instalação, ele chamava um colega dele e pagava ao colega 20% do preço do móvel para o colega fazer a instalação. Ou seja, ele tinha um lucro de 13 e gastava 20 para fazer a instalação. Ou seja, cada vez em que ele pegou um armário, produziu um armário e pediu para alguém instalar para ele, ele estava perdendo dinheiro, tá? Ele estava entregando o lucro dele para uma outra pessoa, sem ele saber, certo? Então, é fundamental, é indispensável que você saiba efetivamente quanto custa o seu produto, tá? E o que acontece? Como boa parte das pessoas, infelizmente, não faz esse controle, toda a nossa classe é prejudicada. As pessoas estão vendendo produtos com preços inferiores aos que elas deveriam cobrar. Isso prejudica a nossa classe como um todo, tá? Então, ter conhecimento de custo, essa é uma matéria que todo mundo, todo marceneiro deveria dominar. É fundamental para a gente beneficiar a nossa classe em termos de resultado, em termos de ganho. Isso é indispensável.
mas tem uma coisa que que a gente tem que fazer. Você tem a anotação e você precisa de controle de quanto você planejava gastar para a execução do móvel, tá? E a melhor forma de fazer isso é você quebrar o móvel nas operações, tá? Então, vou dar um exemplo de uma coisa que a maioria das pessoas não leva em conta. Quando você vai na loja comprar um material, tá? Buscar um material, tá? Você acha que esse tempo não custa? Ir até a loja buscar o material, isso custa. Teu taxímetro continua rodando. Além disso, quando você vai na loja buscar material, o custo do transporte, né, o custo do teu veículo, né, e o seu veículo se gasta com o tempo. Portanto, ele representa um custo também. Pneu, combustível, manutenção, lubrificantes, tudo isso é dinheiro que está saindo do teu bolso. Então, quando você sai de uma loja, sai da tua empresa, vai numa loja buscar material, tá? Se você encontra lá um vendedor que é amigo seu e fica batendo papo e tomando um cafezinho, quando você já poderia voltar e continuar produzindo, tá? Isso significa que você está jogando dinheiro fora, tá? Você está gastando mais o dinheiro da empresa do que você deveria. Tudo isso é custo. Perguntem-se quantos de vocês, quando vão comprar um material, computam o tempo gasto para buscar o material nos custos do teu produto. Tá? Só que isso está lá. Tá? O teu taxímetro continua rodando, ele não para. Ele está o tempo inteiro rodando. Tá? Então, é fundamental conhecer os custos. Imagina que você vai fazer como eu digo, um armário simples, tá? De 2 metros quadrados, ou um gabinete de cozinha de 2 metros quadrados, cheio de divisória, cheio de coisinha complicada, recorte, o diabo a quatro, tá? Como é que a gente pode cobrar por metro quadrado? Se a gente não sabe quanto tempo a gente está gastando para fazer um e para fazer outro. Então, o cálculo por metro quadrado não é correto, porque as pessoas usam o mesmo valor de metro quadrado, em geral, para produtos diferentes, tá? Mesmo assim, seria muito difícil você generalizar, tem 1 metro quadrado de cozinha, tem 1 metro quadrado de quarto, tá? E se você tem num quarto um móvel mais complicado e outro mais simples? Então, o custo do trabalho, o custo da mão de obra, que é importantíssimo, ele precisa ser computado, e as pessoas não computam. Por isso que fazer cálculo de custo, fazer formação de preço, multiplicando matéria-prima por 3 ou multiplicando por metro quadrado, está incorreto, tão simples quanto, tá? O Ataliba Pessoa, que foi nosso aluno, está usando a planilha do curso. Faça a planilha para cada objeto produzido. Está correto? Resposta sim, tá? Os números que você tem, Ataliba, são números globais. Por exemplo, quando você pega as despesas ou quando você pega os custos indiretos, eles são números globais mensais da sua empresa. Agora, para cada produto que você vai produzir, você tem a receita dele, né? Ou seja, os materiais que você gasta e o número de horas que você gasta para produzir aquele produto. No número de horas estão ali os rateios das despesas e dos custos indiretos, perfeito? Então, para cada produto que você vai produzir, você precisa efetivamente usar aquela planilha que nós fornecemos, né, no curso e apurar o custo e o preço daquele produto, tá? Então, está correto o uso que você está fazendo. O Salve está dizendo o seguinte, que ele se considera lento na confecção das peças e que por isso ele não acha justo ou adequado cobrar por tempo, mas sim cobrar por peça. Alan, você pode fazer isso, só que o teu taxímetro continua rodando, tá? Você continua custando uma determinada quantidade de reais por unidade de tempo trabalhada, tá? Cada minuto seu custa alguma coisa, seja você rápido ou não, certo? Então, o resultado... você diz assim, eu não cobro pelo tempo, porque eu sou lento, eu cobro pelo preço do produto, digamos um preço de mercado. Faça isso. O que vai acontecer é que o teu lucro por unidade produzida vai ser menor do que os teus concorrentes que são mais eficazes na produção, do que os teus concorrentes que têm uma maior produtividade.
Então, você precisa investir em produzir a mesma coisa numa unidade de tempo menor, tá? Porque senão o teu lucro vai ser menor e você pode beirar eventualmente até o prejuízo, né? Você precisa mexer na questão da produtividade. Se você acha que efetivamente você é lento, tá? Talvez você, perdão, se você realmente é lento, tá? Talvez você ache que você é lento, mas na realidade você é só alguém que está fazendo uma coisa com cuidado e com carinho para que ela fique bem feita, né? Tem que pensar nisso, se é lentidão ou se é o tempo necessário para fazer a coisa bem feita.